Faz uma pasta no Drive, professor, aí você põe os slides lá, Tá sei bom, pode lá. ser também. Melhor, se não perde, né? É, aí fica tudo reunido lá, né? Mais prático. Sim, senhor. Obrigado pela dica. Vamos lá, então. Compartilhar. Peraí. Este assunto, ele é uma continuação da parte de equilíbrio. A gente fala que é equilíbrio iônico, tá? Embora eu não tenha colocado a dupla seta aqui, que eu esqueci. Então, vamos definir algumas coisas aí. Então, é sobre ácidos e bases, tá? Então, o que é um ácido? Um ácido é a definição aqui a gente usa de Arrhenius, tá? Existem outras definições de ácido, mas para o ensino médio, a que a gente mais usa é essa daqui. Então, ácido de Arrhenius, o que que é? Uma substância, quando eu coloco em água, ela vai liberar como cátion, que é o íon positivo, então ela ioniza, né? Somente o H+. Então, se no produto tiver H+ aquoso, vocês sabem, né, que o meio vai ser ácido. Espera aí, deixa eu pegar uma caneta aqui. Eu coloquei um exemplo aqui, o HCl, que é o ácido clorídrico. Que inclusive tem no nosso estômago, né? Vocês devem lembrar aí das aulas de biologia, ciências. Então, quando eu coloco em água, ele vai ionizar. Isso aqui é reversível, tá? Tem o equilíbrio iônico, tem a dupla seta. Então, vai produzir como cátion H+, e como ânion, aqui nesse caso, é o Cl-. Então, esse H+ indica que ele é um ácido. Aqui eu coloquei um outro exemplo, que é o H2S. Então, em água, ele vai liberar, o hidrogênio sai como H+, só que aqui 2, né, para fazer o balanceamento, deixa eu pegar a setinha aqui. E o S é 2-, porque esse 2 aqui, ele é a carga do ânion, tá? É como se fosse, não sei se vocês lembram para montar composto iônico. Esse aqui não é um composto iônico, mas ele ioniza, ele forma íon. Então ficaria assim, o cátion, o ânion, daí a gente trocava as cargas quando elas eram diferentes. Então aqui é como se eu estivesse desmontando ele, tá? Quando coloco em água, ioniza. Mas é para mostrar aqui o H+ também. Em solução aquosa indica que é um ácido. Daí existe uma definição atualizada de Arrhenius, tá? Porque na verdade o que acontece o hidrogênio do ácido ele vai se ligar na molécula de água e vai formar o H3O+. Só que a gente, de uma maneira simplificada, usa só H+. Só que é importante lembrar do H3O+, porque no Enem, eu já vi nos vestibulares também aparecendo, o H3O+, para indicar meio ácido. Tá? Então, é uma definição mais atualizada de Arrhenius aqui. Então, apareceu H+, H3O+, em solução aquosa, né? Indicou isso, significa que o meio é ácido. E a base, o que é uma base agora? A base é uma substância que, quando eu coloco em água, ela vai liberar como ânion, que é o íon negativo, apenas o hidróxido, que é o OH-. Então, aqui ó, eu tenho o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, que é uma base bem comum. Em água, Na+, OH-. Então, para identificar uma base, terminou em OH, sempre vai ser base, tá? Aqui eu esqueci de falar do ácido, mas os ácidos inorgânicos, eles sempre começam com hidrogênio. O único caso que é uma substância inorgânica que começa com hidrogênio e não é ácido é o H2O, que é água, né? Mas aí todo mundo conhece. O restante é inorgânico, tem hidrogênio, começa com hidrogênio, aliás, é ácido, tá? Depois tem os ácidos orgânicos também, a gente vai falar deles mais para frente, lá na química orgânica.
Então, OH- é a definição de base de Arrhenius. Em água, libera OH-. Aqui neste outro exemplo, esse 2 é a carga do cátion. Então, esse aqui é o cálcio 2+, e daí 2 de OH- para fazer o balanceamento. Mas isso aqui indica que o meio é básico. Depois eu falo da escala de pH, que são as definições. Daí, então, o que é o pH? Enfim, eu falei ácido, base, agora pH. A sigla aqui é potencial hidrogeniônico. Então, é calculado em função da concentração em mol por litro de cátions H+. Então, eu coloquei um ácido na água, vai liberar H+, e eu consigo calcular o valor numérico do pH se eu conhecer essa concentração. Então, é potencial hidrogeniônico. Esse H aqui é maiúsculo, que daí, então, vem do elemento hidrogênio. Para fazer esse cálculo numérico, a gente usa essa equação aqui, pH igual a menos log, quando não aparece a base do logaritmo, é base 10. Depois eu vou falar um pouquinho de log, mas aqui a gente vai usar uma propriedade bem simples, tá? Vocês vão ver que nem vai ter que resolver o log. Menos log na base 10 da concentração de H+. Daí, assim, aqui eu falei de ácidos, né? Ácidos comuns aí do nosso dia a dia, né? Eu falei do ácido clorídrico, a gente tem o ácido cítrico, por exemplo, que vai dar acidez para o limão, para a laranja, né? Para as frutas cítricas. Todos os alimentos que têm sabor azedo, eles são ácidos. Vinagre, enfim, outros aí. O pOH, então, quando eu coloco uma base em água, por exemplo, a soda cáustica, né? Que é muito usado em produtos de limpeza, NaOH, que é o hidróxido de sódio, libera OH-. Então, daí o que eu calculo é o pOH, não o pH. Eu calculo o pOH, porque eu tenho a concentração de OH-. Faz o menos log na base 10 e a gente consegue o valor numérico. A escala de pH, para que serve? De pH, tá? Não tem também a de pOH, mas ela não é comum. A gente usa a escala de pH. Então, eu tenho uma solução, eu determinei o pH, ou eu sei o pH dela, eu consigo classificar. Se o pH for 7, exatamente 7,0, eu falo que a solução ela é neutra. Então, em qual caso eu botei o pH neutro? Quando a concentração de H+ for igual à concentração de OH-. Esse colchete é concentração em mol por litro, tá? Eu falei lá em equilíbrio químico. Quando as concentrações de H+ e OH- forem iguais, eu tenho o pH neutro, que é 7. Abaixo de 7 é ácido. Então, quanto menor o pH, mais ácido vai ser. E aqui, quando que eu vou ter, né, esse caráter ácido? Quando a concentração de H+, como o ácido libera H+, né? Então, quando a concentração de H+ for maior que a concentração de OH-. Isso aqui é muito comum no nosso dia a dia, né? pH neutro de produtos, por exemplo, detergente neutro, né? Tem shampoos que falam lá shampoo de pH ácido. É tudo relacionado à escala de pH. Ácido é menor do que 7, 7 é neutro e básico, ou alcalino, tá? Aparece esse sinônimo também aqui, ó, básico ou alcalino, que é alcalinas, é quando o pH vai ser maior que 7, e para isso acontecer, a concentração de H+, ela vai ter que ser menor do que a concentração de OH-. E existe essa relação aqui a 25 graus, gente, porque é a temperatura ambiente nas condições normais de temperatura e pressão é considerado 25 graus. Então, sempre vai aparecer 25 graus, porque essa escala ela é determinada a 25 graus. Não vai ter que relacionar a temperatura em algum cálculo. Se eu somar o pH com o pOH, vai dar 14. Essa relação aqui também é importante. Que é de onde vem aqui a numeração da escala, de 0 a 14. Existe até teorias além disso, mas
baseado só como um complemento aqui da aula de centro de mídia, a gente não vai aprofundar muito porque vamos ver ainda o que vem pela frente lá. Então, somando o pH de uma solução com o pOH, eu vou chegar em 14. Daí essas são os tópicos aqui de teoria, tá? Daí vamos relembrar um pouquinho de logaritmo para poder fazer o cálculo. Então, o que é um logaritmo? Tem aquela definição, isso aqui acho que é no primeiro ano em matemática que deve ter aparecido. Então, aqui, ó, seja log de A na base B igual a x. Então, como eu resolvo isso daqui, né? B elevado a x vai ser igual a A. Então, se a gente colocar um número aqui para relembrar, por exemplo, eu quero calcular log de 9 na base 3. Quanto que é log de 9 na base 3? Eu vou igualar a x. Daí aqui, ó, 3 elevado a x vai ser igual a 9. E a gente vai ter uma equaçãozinha que é exponencial, né? A gente vai agora deixar na mesma base. Então, 3 elevado a x é igual. 9 eu posso escrever como 3 ao quadrado. Daí a gente vai cancelar as bases e eu vou encontrar o valor de x, que é igual a 2. Então, a operação logarítmica é o inverso aqui da operação exponencial. Só para lembrar o que é um logaritmo, tá? Daí, para resolver, a gente vai usar algumas propriedades. Por exemplo, essa primeira aqui, que é muito importante e é muito fácil, né? Quando a gente tem aqui o logaritmo, né? Por exemplo, aqui log de A, o logaritmo. A gente tem o logaritmando e a base, tá? Tem aquelas nomenclaturas. Mas, enfim, se eu falar aqui, ó, log de A na base A, isso aqui vai ser 1. Quando o logaritmando for igual à base, o resultado vai ser 1. Por exemplo, aqui, ó, só colocar um número para vocês verem. Se eu quiser calcular log de 10 na base 10, a base 10 é o logaritmo decimal, a gente não precisa representar, tá? Por isso que lá na fórmula do pH não estava. Quanto que é isso aqui? Vai ser igual a 1, porque é igual, é 10 na base 10, né? Vai ser igual a 1, mas só para resolver. Se eu colocar igual a x, vai ficar aqui. 10 elevado a x é igual a 10. Já está na mesma base, então quando não tem expoente aqui é 1. X é igual a 1. Então, sempre que a base for igual aqui o logaritmando, vai ser 1. E essa segunda propriedade também a gente vai usar, e eu vou usar para demonstrar para vocês o cálculo. Eu falo regra do tombo, tá? Eu tenho log de A elevado a N na base B. Então, esse N aqui, a gente vai colocar ele como produto aqui na frente. Vai tombar ele aqui na frente. Então, vai ser igual a N vezes log de A na base B. E essas outras duas aqui, o log do produto e do quociente, a gente não vai precisar, tá? Mas eu coloquei aqui para lembrar. Então, se eu tenho log de A vezes C na base B, eu posso abrir como soma. E se eu tenho log de A dividido por C na base B, eu posso abrir aqui como subtração. Mas vocês vão ver que para pH aqui vai ser bem simples o que a gente precisa. Então, é o seguinte, ó, tem aqui, ó, suco de limão, ele é ácido, né? Uma amostra de suco de limão foi determinada uma concentração de H+ de 10 a menos 3. Então, qual que é o pH? Se a concentração de H+ é 10 a menos 3. O pH vai ser igual, alguém vai falar alguma coisa, menos log da concentração de H+. Aqui é a log de base 10. Eu vou colocar para mostrar a resolução, tá? Então, como que vai ficar? pH é igual a menos log na base 10. A concentração de H+ é 10 a menos 3. De 10 a menos 3. Agora eu vou usar aquela propriedade da regra do tombo, ó. Esse menos 3, que é expoente, eu vou jogar ele aqui para frente. Então, vai ficar aqui. pH é igual a menos do que eu joguei, menos da fórmula, aliás, tá? Tanto faz, eu preciso só colocar os dois sinais de menos, tem que tomar cuidado. Menos da fórmula, o menos 3 do expoente,
log de 10 na base 10. pH vai ser igual a... Bom, aqui log de 10 na base 10 é 1. Menos vezes menos 3 é mais 3. Vezes 1, 3, tá? Então, o pH aqui deu 3. Então, o que dá para observar, e é o que vocês vão usar, tá? E quando for fazer exercício de pH. 90% deles, pelo menos. Quando a concentração de H+, ela aparecer assim, ó, quando não tem nada aqui na frente, é 1, né? 1 vezes 10 a menos 3. Então, o que acontece aqui, ó, o expoente, ele vai ser, quando eu coloco ele com valor positivo, ele vai ser pH. Vai ser o valor do pH. Então, quando a concentração de H+ é 1 vezes 10 a menos 3, o pH é 3. Pode colocar direto. Não precisa mostrar a etapa do logaritmo. Eu estou mostrando aqui para vocês verem de onde vem, né? Então, eu até coloquei aqui, ó, portanto, quando a concentração de H+ for 1 vezes 10 a menos x, o pH é x. É o valor do expoente positivo. Não vai poder usar isso daqui, mas eu não vou mostrar, tá? Nem é o objetivo, quando aqui na frente não for 1, tá? Então, por exemplo, se fosse 2 vezes 10 a menos 3, daí a gente teria que fazer mais etapas matemáticas e o exercício teria que fornecer qual é o valor de log de 2, que a gente não consegue fazer sem calculadora, tá? Mas, assim, são exercícios que, por exemplo, no Enem, nunca apareceu entre as questões aí de pH para calcular com esse tipo de concentração. Sempre aparece com 1 vezes 10 a menos x. A não ser que seja um exercício, assim, às vezes de segunda fase, de um vestibular de estadual, né? Que por enquanto aqui não é o nosso foco. Deixa eu apagar esse aqui que eu coloquei. Ou seja, não vai precisar fazer conta, resumindo tudo que eu falei, né? É só ver o valor do expoente e usar ele positivo. Só presta atenção se na frente da base 10 realmente está o 1. Tá, então calculei o pH, que é 3. E o pOH? Qual que vai ser o pOH? Se eu somar os dois, tem que dar 14. Então, pode colocar direto que é 11, ou então demonstra aqui, ó, pH mais pOH é igual a 14. Que o pH é 3 mais pOH é igual a 14. Então, se a gente fizer a diferença aí, né, o pOH a gente vai ser 11. É quanto falta para chegar no 14, tá? De 3 para 14 aí é 11. Professor, Oi. por que 14? Porque, então, isso daqui, esse 14, esse número 14, ele vem desta relação aqui. Ah, entendi. Como que chegou nisso daqui? Existe uma coisa que chama produto iônico da água, que a gente fala de Kw. K é constante de equilíbrio. Quando é constante de equilíbrio esse produto iônico da água, Kw é porque é de water, né, de água. O Kw, ele é 10, isso aqui é determinado experimentalmente a 25 graus, ele é 10 a menos 14. Então, se eu fizer o menos log dele, eu vou chegar em 14. Então, é a teoria por trás dessa escala de pH, tá? Porque o que ocorre aqui também, já que eu colocar aqui, a água ela sofre um processo de autoionização, então ela vai aqui ionizar em H+, que é referente à parte do ácido, mais OH-, que é da parte da base. É o que vem aqui por trás, tá? Daí aqui a gente vai ficar com a concentração de H+ de 10 a menos 7 e de OH- também 10 a menos 7, tá? Mas quando a gente soma os dois dá 14 por conta do produto iônico da água, que é a teoria que vem da escala, tá? Que a escala é de 0 a 14. Então, sempre somando os dois tem que dar 14. Ou seja, olha agora aqui um jeito bem mais rápido que a gente vai fazer. Bom, se a concentração de OH- também for 1 vezes 10 a menos, aqui eu coloquei Y, tá?
O pOH vai ser o valor do expoente positivo. O que tem que tomar cuidado? É a concentração que é fornecida. Então, esse daqui eu já vou fazer direto, sem o logaritmo. Qual o pH de uma solução de hidróxido de sódio? Ele deu a concentração de OH- de 10 a menos 2 mol por litro. Então, assim, se ele deu a concentração de OH-, eu não consigo fazer o pH direto. A concentração de OH- é 10 a menos 2 mol por litro. Então, o que eu tenho inicialmente? Eu tenho pOH, que vai ser igual a 2. Porque aqui, ó, tá naquele modelo de concentração, né? Que aqui na frente não tem nada, é 1. Então, nem precisa fazer o logaritmo. Vai ser o valor positivo do expoente. Beleza. O pOH é 2. Daí ele quer saber qual é o pH. Se o pOH é 2, pH vai ser igual a 12, tá? Se eu somar os dois, tem que dar 14. Opa, ih, travou. Somar os dois tem que dar 14. Então, pH é 12. Já fiz direto aqui, tá? Pode fazer direto assim, principalmente porque a gente está aqui com foco em Enem, né? E as questões elas são de assinalar mesmo, então. Que mais aqui? E a concentração de H+? Qual vai ser a concentração de H+? Bom, vai ser o valor do pH negativo, né, na base 10. Porque, ó, se o pH é 12, ele veio de uma concentração de H+, de 10 a menos 12. Também tem como demonstrar isso aqui matematicamente com o logaritmo, tá? Mas não tem necessidade. Bom, então, é isso. Concentração de... Né, então, voltando aqui, por exemplo, se tivesse dado uma concentração de H+, de 10 a menos 8, pH seria 8, e assim por diante. Então, a gente não vai precisar do logaritmo. É que é bom saber como usa, né, de onde vem. Tudo bem, por enquanto? Professor, Vale. é, o pH é representado pelo H+, é isso? O pH é potencial hidrogeniônico. Ele é calculado em função da concentração de H+, é isso. Quanto maior for a concentração de H+, mais ácido vai ser, mais ácida vai ser a solução, tá? Menor vai ser o pH dela. Que é a escala de pH, ó. Então, Sim, mas o H+ é um representa o pH. sim, é Ou calculado não? em função. pH+, é o H+ que você colocou ali, tipo, é um símbolo do pH? O H+ é do cátion, né, que é liberado, o cátion H+ Ah, tá. aqui, que tem na fórmula do ácido. Então, aqui, Ah, tá. ó, o HCl, eu coloco ele em água, daí ele vai ionizar e formar H+ e Cl-. Quando é fornecido o valor dessa concentração de H+, daí eu acho o pH da solução, certo? Entendi. Certo, obrigado. Então, assim, como a gente faz daí para calcular o pH na prática? Eu posso usar um pHmetro, mas daí precisa de né, é um equipamento de laboratório, ou então um indicador de pH. Deixa eu falar do indicador agora. Quem tem aquário ou piscina já deve ter visto, é uma substância que muda de cor quando eu coloco na água, e daí ela tem uma escala para eu comparar a cor. Então, é uma maneira prática da gente saber se uma substância ela é ácida ou básica. Daí, quais são, assim, os famosos, né? Tem a fenolftaleína, o nome, né, não é muito familiar, mas, assim, a fenolftaleína, ela tem uma característica que é muito importante, assim, tá? E é fácil de a gente saber se é ácido ou básico. Se for ácido, eu coloco no fenolftaleína, não vai alterar a cor, vai continuar a cor que tá lá, tá? A fenolftaleína, ela não vai mudar de cor. E se for básico, ela vai ficar rosa. Então, é um indicador que é bastante usado.
Esse carminho roxo aqui se eu colocar muita... Quando for muito básico, tá? Mas enfim, a gente pode considerar que tem uma solução. Pinguei fenolftaleína. Não alterou a cor, eu sei que ela é ácida. Quanto ácido? Não dá para saber, tá? É uma estimativa. Eu sei que o pH vai ser... Aqui está escrito abaixo de 8, né? Na verdade, ainda está um pouquinho básico, poderia ser, mas a gente já fala que é ácido. E quando eu pingo a fenolftaleína e daí a solução lá fica rosa, roxa, enfim, vai da cor que cada um enxerga aí, mas é bem característico, daí é básica, tá? É uma maneira. Só que essa daqui é assim, é para ver se é ácido ou básico. Daí tem um outro que dá para ter uma ideia melhor do valor do pH, que é o repolho roxo. Na verdade, a substância que dá essa cor, chama antocianina. Ela está presente nos vegetais que tem a cor roxa, tá? Então também a gente encontra em flores, não precisa ser só hortaliças, tá? Em flores roxas, tem antocianina no repolho, o que mais que é roxo aí? Não lembro. Tudo que é roxo aí tem antocianina, que é um indicador de pH. Daí o legal da antocianina é que, como eu disse, a gente pode ter uma ideia melhor do valor numérico, tá? E não só se é ácido ou básico. Então tem lá uma solução, coloquei um pouquinho do suco do repolho roxo. Para fazer esse suco a gente ferve, tá? O repolho, a folha de repolho com água, deixa esfriar e usa. Ah, ficou essa cor aqui, não sei. Ah, é rosa? É 2. Esse aqui que é meio roxinho, 4, e assim vai, tá? Acho que esse aqui, o 6 que seria roxinho, né? Não sou bom de nome de cor. Esse aqui deve ser um lilás, enfim. A gente consegue ter uma ideia melhor do número, tá? Do pH, utilizando esse indicador. E existem vários. A gente não precisa decorar, tá, as cores, porque isso vai ser informado no enunciado. Só uma vez, uma não, até mais de uma. Já aconteceu de aparecer no Enem, inclusive em primeira fase aí das estaduais, sobre a fenolftaleína. Porque ela é um indicador que sempre é ensinado. E é só lembrar que é incolor ácido e rosa básico, tá? Então, já apareceu de ter que lembrar, mas os demais não. Principalmente quando a gente tem várias cores, tá? Igual da antocianina. Daí aqui, ó, eu trouxe um outro exemplo. Eu vou dar um tempinho para vocês lerem aí, ó, com atenção, para descobrir qual é a alternativa correta. Esse é de algum vestibular que eu não sei qual é, tá? Vamos pensar. Tempo na tela. Quando alguém quiser se manifestar, pode se manifestar. Eu acho que é a D, professor. A primeira eu sei que é ácido. A primeira já deu o pH. Quando dá o pH direto, gente, né, o pH a gente já vai pela escala. A primeira é ácida, tá? Mas e Então. o segundo? O segundo calcula. Ele deu a concentração de OH-. Então a gente consegue achar o pOH e a partir do pOH dá para achar o pH. É só ver o valor do expoente, põe ele positivo. A 3 Professor, ele é já C. deu. Falei errado. Ah, tá, ele tinha falado errado. A É 3, C ele mesmo. deu a concentração de H+, então dá para achar o pH direto. E a 4 diz que a concentração de H+ é igual a de OH-. Isso é característica de neutro. Então, daí já dava para excluir, tá vendo? Nem precisava fazer os dois cálculos, dava para achar correta já. Bom, então vamos lá aqui, ó.
pH 3 é ácido, tá? Abaixo de 7 é ácido. Então, aqui a gente já sabe. Ácido. Aqui, ó, ele deu a concentração de OH-, que é 10 a menos 5. Então, o POH vai ser igual a 5. E, então, portanto, o pH vai ser igual a, de 5 para chegar no 14, 9. Tem que somar os dois, tá? Então, os dois, porque é isso aí, pH mais pH, né? A 3, ele deu a concentração de H+, então dá para fazer o pH direto. É 5. 10 a menos 5, faz o menos log, vai dar 5. Ah, eu quero fazer o menos log, faça, vai dar 5. A 4, a concentração de H+ igual a de OH- é quando eu tenho a minha solução neutra. Então, ficou ácido, aqui eu não coloquei, né? pH 9 é básico, 5 é ácido. Então, ficou ácido básico, ácido e neutro. Ácido básico, a letra C. Muito bem. Mais uma agora. Essa daqui é VUNESP, é a que faz o vestibular da Unesp. Ela tem um contexto, tem a aplicação da continha, tá? Mas é tranquilo também. Deixar aí um tempo para vocês pensarem. Tempo na tela. Já volto. Tempo na tela, hein? Um e 2, professor? Não, Michael, é 2 e 1. Nossa, pra mim é só um. Calma, gente, eu voltei. Aqui eu fui fazer um café, para não perder o hábito. Online também. Não sei, fizeram o cálculo? Tem que calcular, gente. Qual que é o pH da solução 1? 3. Da indústria 1. 3, porque ele já deu a concentração de H+. Da indústria 2 e 3, ele deu o OH-. Então, primeiro faz o POH e depois acha o H. O POH vai ser 5, eles gostam de pôr 5, né? E o pH, então, vai ser 9. 9. Somando os dois, tem que dar 14. Aqui, deu a concentração de OH- também. Então, o POH vai ser 8 e o pH vai ter que ser 6. Aí, agora é só ver. As indústrias lancem nos rios pH proíbe, né? Menor que 5 e maior que 8. Então, essa não pode, é menor que 5. E essa não pode, que é maior que 8. Então, apenas a indústria 3. Pronto. Cuidado, tá? É comum aparecer também no lugar do H+, só que o raciocínio é o mesmo, é a mesma coisa. H3O+. Gente, é isso que eu tinha separado para hoje. Daí, assim, com esse complemento aqui, o formulário da semana tá baba, tá facinho.
Aí quando for postado lá na quarta-feira, vocês já fazem. Certo? Aí vamos aguardar a aula de hoje. Provavelmente vai ser sobre, acho que neutralização. Mas adiantando, né? Quando eu quero neutralizar uma solução, eu preciso fazer o quê? Então, por exemplo, tem uma solução que está muito ácida. Eu vou adicionando base e então cada H+ vai, né, reagindo com OH- e forma água. Isso aí que é relacionado à neutralização. Mas vamos aguardar a aula de hoje, daí depois eu vejo. E vão estudando. Obrigado, professor. Por nada. Tchau, Separar o tchau. compartimento. Tchau. Eu vou fazer um drive para os slides, tá bom? Obrigada, Tá professor. bom, professor. Se alguém quiser fazer